Amados, boa noite. Que bênção estarmos reunidos para a nossa lição número 81. Constitui uma bênção. E isto sempre agradecendo ao Pai Maior as possibilidades de estudo, bem como contamos também com o apoio de todos vocês que entram em nossas falas, não? E nós contamos também com as intuições dos nossos irmãos melhorados, os benfeitores do amor e da luz, para que tenhamos uma preciosa noite de estudos. E depois, se você gostou, coloca o seu like aí, sua falinha, e passa para outro, porque esses estudos que estamos fazendo, dificilmente as pessoas vão pegar nos livros, porque dá trabalho, não tem tempo, e aí, ouvindo uma live, aí a pessoa fazendo um serviço dá para aprender as coisas. Que Jesus abençoe você, abençoe seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe grandemente sua profissão, as pessoas que te cercam. Tudo, tudo, tudo. E entrando já conosco, Marcos Serafim Júnior. Boa noite, querido, boa noite. Estamos, então, caminhando muito bem, e em O Livro dos Espíritos, na parte 2 do livro, o segundo livro, capítulo 8º, nós vamos ver retorno à vida corporal. E vamos ver um título bem fortalecedor: Esquecimento do passado. Veja que bênção, veja que bênção. Vamos lá. Esquecimento do passado. Por que acontece isso, não? Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? É interessante se lembrasse, a gente não sei que atitudes tomaria se estivéssemos na presença de um inimigo feroz, de alguém que nos magoou, de alguém que nos prejudicou em outras reencarnações, como é que a gente agiria, não é? Eu nunca lembro de nada do passado, nunca. E interessante que às vezes fico assim, será que através do sono e do sonho a gente não tem alguma nuance do que foi? E aí, como eu sempre comento com vocês, oi Silvia amada, boa noite, linda, boa noite. Eu me lembro de um sonho. Nunca eu sonhei colorido. Essa vez eu sonhei colorido. Faz acho que uns 10, 15 anos isso. E eu sonhei que eu me vi na época da escravidão, toda de branco, cabelo tudo aqui do lado, cacheado, e balançando num cajueiro, balançando uma tabuinha e 2 cordas, balançando nesse cajueiro, feliz da vida. E vi assim ao longe as mulheres, as negras, aquelas balaios na cabeça, tá? Isso é sonho, hein? E aí eu vi que alguém me balançava, nesse sonho. Meados da época da escravidão, século retrasado. E aí, então, o importante que eu, nesse sonho, me vi assim, muito tranquila, muito feliz. E fui olhando para quem é que me balançava, não? E comecei a olhar na bota da pessoa, não? Olhei, era um senhor com uma bota
de cano alto, bonita, e fui olhando para cima, terno branco, bonito, mas paletó e terno branco, terno branco. E tinha na mão uma chibatinha com o cabo de prata, né? Uma chibatinha. Me balançava e eu feliz da vida. E quando eu olho assim para cima, era o meu marido. Então, eu falei, será que é alguma coisa do passado? Que agora nós estamos juntos, não? Então, nunca, aí não é certeza nenhuma. Eu estou contando para vocês o que eu penso. De repente, nós já estamos numa nova oportunidade nessa vida juntos, não é? Doralice Nardini, boa noite, querida. Desde Angra dos Reis, não vou esquecer. Boa noite, boa noite. Então, esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Eu estou com 86 anos e eu quero, que será? Que será que eu fui? Que será que eu fiz? Que será, não? E aí os espíritos respondem: o homem não pode, não deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, veja bem, a Doralice Nardini está falando, excelente tema, gratidão. Mas, Doralice, sabe por quê? Nós não podemos lembrar, porque às vezes está do nosso lado o marido, nós estamos numa caminhada de resgate, não nos entendemos no passado e agora precisamos voltar para consertar, aparar as arestas. E se lembrar, você fez isso para mim, agora eu vou fazer isso para você. Entende? Então, não pode lembrar mesmo. Mesmo os filhos, entende? Tem aquele que você tem mais. Nossa, qualquer coisa você acerta, pronto, acabou. Tem aquele outro que você fala, mas só me dá trabalho, essa é a ovelha negra. Então, se a gente lembrar do passado, é difícil, muito difícil, porque ao reencarnar, nós assumimos compromissos lá com afetos e desafetos. E é complicadíssimo, porque, como a mãe do André Luiz, que falou que ia reencarnar, e o pai também, e as duas ex-amantes seriam suas filhas, calcule se ela lembrasse no presente que as meninas eram. Não pode mesmo. Está aqui certinho isso daqui, ó. O homem não pode e não deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Agora, preste atenção. Eu fico imaginando tudo isso, quando eu peguei esse tema aqui, pela manhã, dei uma olhada. Uma das coisas que eu acredito que eu me comprometi é ser professora. Deu certo, filha? Falou com os dois? Por quê? Só com o Chico. E o Geraldo? Geraldo, não, ele não quis falar. Não quis falar? Tá Hoje bom. é dia. Tá bom. Então, veja bem, uma das coisas que a gente realmente, eu penso,
o compromisso de ser professora, não? E dessa forma, a gente fica feliz com aquilo que está realizando. E cada um da nossa família que aqui está também. Porque, de repente, vai fazer uma coisa, vai fazer uma área, não se acerta, muda a profissão, não? E aí dá certo. Então, a gente não nos é dado. Agora, eu com 7 anos já falava que eu queria ser professora, mesmo naquelas dificuldades daquela época que não tinha fim, não? Então, talvez eu já lá tenha sido também, em outras vidas, ligado à educação. Então, isto, e cada um que aqui está, vai pensando, quem está do seu lado, qual é o seu maior afeto, qual é o menor afeto, vai pensando o relacionamento, às vezes, com o marido, como que é, ou com a esposa, como é que é. Então, tem tudo uma ligação muito séria. Tá? Ninguém está com a outra pessoa por acaso. Não existe. Isso não existe. São necessidades para a evolução do espírito, não? Então, essa questão está bonitinha. 393. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça divina? É importante esse esquecimento, por quê? Porque, de repente, você foi uma pessoa muito, muito importante, com muito dinheiro, com muita fartura, não? E não praticou a caridade. E aí vem o quê? Como um excluído, um andarilho. Eles são, é tudo assim, não? Então, é necessário vivenciar bem esta reencarnação. A Jona disse que o som está baixo. Vamos lá falar mais alto, então, Jona. Está tudo ligado aqui, amor. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu estou meio longe também. Então, vamos lá. Boa noite, Joana. Obrigado, amor. Então, veja bem. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Então, olha, nós, na nossa caminhada de hoje, já estamos com a capacidade intelectiva melhor e também quanto às questões do coração, sentimento, emoção, prática do bem, já sabe distinguir muito bem o que é bem e o que é mal. A gente sabe quando que estamos agindo bem e quando estamos agindo mal, porque nesta já melhoramos bastante, não? Onde estaria o mérito aí, então, se ele lembrasse de todo o passado? Porque você não lembrando do passado, você está tirando leite de pedra, está caminhando, está estudando, está buscando, está correndo, está trabalhando, não? Está entendendo que temos que praticar a caridade, está fazendo. Mas se você lembrar do passado, eu já fiz isso, agora não vou fazer mais. Veja, não pode.
Então veja bem, quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são a causa do seu sofrimento, e o que eu poderia tê-lo impedido de cometê-las. Aí sim, veja bem, quando nós voltamos para a vida espiritual, aí nós vamos lembrar, né? Puxa, eu reencarnei, a Valdeirês vai lembrar, eu reencarnei para ser professora e não fui. Mas por quê? Preguiça, não lutei. Então, aí tá bonitinho. É necessário isso. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Muito bem. É tão importante isso que eu vi num trechinho da Maíse Braga, que eu gosto muito dela, ela é de Brasília, uma competência. Ela disse que a Marilyn Monroe já reencarnou. E ela, sabe o que ela pediu? Feia, feia, feia. Entende? Porque ela se perdeu na última dela por causa da beleza, do excesso de beleza. E aí, não é que ela disse ainda para uma mentora que a acudiu, não é que ela se tomou remédio para morrer, não. É que ela não conseguia dormir e tomou em excesso e aí fez mal e morreu. Mas ela já reencarnou e reencarnou, pediu para vir sem nem um pouquinho de beleza física. Nada. Então, tudo tem explicação. Tudo tem explicação. Não vai ficar sem explicação, nada. Agora, vai lembrar? Não. Por isso que toda casa espírita trabalha, por exemplo, a Casa da Sopa. Você pensa, trabalhar com aquelas pessoas excluídas, mal cheirosas. E eu fiz hoje um relatório circunstanciado, 37 ou 40 pessoas tomaram banho, entende? Mas e a roupa? Joga fora, não tem o que fazer. Então você vai percebendo, mas por que existe esse tipo de gente? Porque no passado tiveram muito, não souberam aproveitar e não fizeram a caridade. E é isso que nós temos que saber para aproveitar bem esta reencarnação. Você quer saber o que você vai ser na próxima reencarnação? Olhe-se agora, comece a pensar. O que é que você está fazendo? Bom de pensar, certo? Vamos em frente aqui, com a nossa fala aqui, e a explicação dos espíritos. Compreende que o espírito, quando vai para a pátria espiritual, ele compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. É o que fez a Marilyn Monroe. Lindíssima, cobiçadíssima, tarará, atrapalhou toda a vida dela, usou da beleza, e aí, então, agora eu vou voltar diferente. Agora não tem problema, resgatando aquilo. O espírito procura provas análogas àquelas pelas quais passou ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhes são superiores para ajudá-lo
nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o Espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas. Bom, vou separar um pouquinho, tem uma vírgula aqui. Todos nós temos um espírito protetor ou anjo da guarda. Quando o espermatozoide penetra o óvulo e que começa a fecundação, já é designado um espírito para acompanhar na sua nova existência. Só que ele não vai direcionar a sua vida, não. Vai lhe dar algumas intuições. Por quê? Porque você tem que evoluir por conta sua, usando bem o livre-arbítrio. Ninguém, nem Deus, nem Jesus, nem Nossa Senhora, quem se quiser, vai poder decidir as coisas que você tem que fazer. É você. Agora, intuir, eles estão aqui. Eles vão ajudá-lo na tarefa, sim. Porque, às vezes, de repente, você pode esmorecer, aí durante o sono, não é bem assim, não pode esmorecer, tem que continuar, tem que auxiliar, entendeu? Então, nós todos temos nosso anjo da guarda. Então, conte com ele. E tenha pensamentos lindos para que ele auxilie mais ainda. E então, vai dar para nós, é o que eu tinha dito, intuição. Intuição. O primeiro pensamento é seu. O segundo não é mais. Não é mais. Então, é importante saber isso. Qualquer coisa que você for fazer, decisão, o primeiro pensamento é seu. O segundo não é mais. São dos espíritos, eles vão dando os pitacos dele. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem, às vezes, e ao qual resistis instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebesse vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. Quando tem um problema sério e você não consegue resolver. Se der um fim na minha vida, resolvo. Mas você tem uma família que te orientou no correto. Você tem um espírito protetor. Espera, presta atenção, não? Então, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometesse no passado. Quem conhece os livros da Ivone do Amaral Pereira sabe que em várias reencarnações ela se suicidou. Entende? Então, não conseguia ouvir o espírito protetor dela de jeito nenhum. Não conseguia. Até que ela se redime e reencarna numa condição paupérrima, muito simples, uma vida dificílima, e aí vem com a missão de trabalhar na mediunidade. Ela que é autora do livro Memórias de um Suicida, que é do Camilo Castelo Branco. Livro este que ficou guardado, ela escreveu, e ficou acho que 30 anos guardado, até que um dia ela foi no Chico. Falou, Chico, eu escrevi um livro, será que sou eu ou é o espírito do Camilo Castelo Branco? Dá o livro, pode publicar.
esse livro é do Camilo. Então, é um livro importantíssimo da doutrina, que fala de todas as atribulações que acontecem com as criaturas que se suicidam. Então, é importante tudo isso. Agora, esquecer e ter esse véu do passado é ótimo, porque, de repente, o marido que está comigo hoje é meu inimigo do passado. Por que que Deus quer o seguinte? Deus quer que o amor prevaleça. E a educação, através do amor, melhora tudo. Então, vamos melhorando, melhorando, melhorando. Dá para entender. O espírito entrado nessa nova existência se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando voltar para lá. Muito bem. Quem não conhece, depois vai ficar conhecendo, mas nós temos no meio espírita um irmão muito querido chamado Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça olhava no espelho, era um atleta, um pitel, um moço maravilhoso, não? De repente, ele começou com uma paralisia dos órgãos, devagar. Tem um nome essa doença aqui, eu não estou lembrando agora. E foi paralisando as pernas, e foi para a cadeira de roda, saiu da cadeira de roda, foi para a cama, pá. E foi progredindo a doença. E não foi, na época, revelado para ele por que ele estava passando por isso. E nem ele quis saber, eu acho. Mas depois, ele veio até Ibitinga fazer palestra ali, numa maca, cantava, era cego. E também precisava pôr um peso no peito para poder respirar melhor, era complicado. E depois que ele desencarnou, ele foi no Chico ainda falou para ele, você não é coitadinho, não. Você está passando com amor, claro, por necessidade da sua melhora. Você é isso, não? E aí, depois que desencarna, aí nós ficamos sabendo que ele era um militar tão cruel no tempo dos egípcios que ele enterrava a pessoa, deixava a sua cabeça. A pessoa começava a morrer de sede. E ele gostava de ver isso. Olha só. E aí o que veio? Veio com essa dificuldade. Está a explicação aí. Está a explicação aí. Então, é por isso que essa fala é lógica. A cada um segundo suas obras. Josiane Linda, boa noite. Aparecida Cardoso, boa noite. É por isso que quando você vê um pedinte, um excepcional, olha, pensa, tem um porquê. E é por isso que sempre estamos falando nas nossas prosas, para trabalharmos bem esta reencarnação, porque você vai levar esse legado que você vai levar dessa vida. E nós estamos falando sempre no amar, instruir e a caridade. Nós estamos falando. Fora disso não adianta nada. Entende? Então, aqui, por isso que vamos entendendo por que Ibitinga, maravilhosa, e outras cidades, tem a paz para trabalhar. Nunca eles vão sair, nesta reencarnação, daquele processo. Não vai sair. Por necessidade. Não.
E, lembrando um fato, quando eu fiz um curso em Sacramento, Minas Gerais, a terra do Eurípides, foi até nós um palestrante chamado Dr. Júpiter, do Paraná, espírita, um médico. E ele narrou um fato que lembrei agora, falei, vou contar para vocês. Ele trabalhava no hospital, Dr. Júpiter, e tinha um doente que só grunhia. Tinha que ficar amarrado as duas mãos e os pés, porque se soltasse, ele fazia a confusão. Não falava, só grunhia. E tinha uma enfermeira que cuidava bem dele, mas tinha paciência. Sabe, uma enfermeira assim, que, olha, pode fazer o que quiser que eu estou aqui acudindo, não? E o doutor Júpiter, espírita, analisando o quadro. Quando o doutor Júpiter chegava perto dele, ele erguia a cabeça, queria avançar, avançar. E o doutor Júpiter, não, meu filho, não, calma, pá, pá. Aí, o doutor Júpiter não é curioso, querendo saber como tratá-lo melhor, não? Numa reunião com vários amigos espirituais, olha, nós temos um doente que tem que ficar amarrado, um doente que só grunhe, um doente, mas tem uma enfermeira que tem um cuidado com ele, quando ela cuida dele, ele fica mais tranquilo. Só ela pode chegar perto dele. Aí, os espíritos disseram, muito bem, esse trabalhou como assistente de Hitler, entendeu? Ele, junto com Hitler e aqueles déspotas da época que queriam eliminar a raça, os judeus achavam que a raça ariana era pura, eles faziam o seguinte, por exemplo, tinha gêmeos, 2 crianças gêmeas. Eles faziam experiência, furavam os olhos de um para ver o que o outro sentia. Olha cada calamidade que eles faziam. Hitler, para se, por exemplo, excitar, ficar bem sexualmente, trazia uma moça jovem, pura, linda, mandava despir, e com uma lâmina cortava o seio dela para ver a reação dela. Ele junto. Aí, aquela coisa, até que ela morria, não é? Então, explicaram para o doutor Júpiter que esse homem foi, no passado, um médico junto com Hitler fazendo dessas aberrações. E que agora ele veio ele veio completamente anormal, excepcional, fora das suas faculdades mentais. E ainda houve outra explicação, que aquela enfermeira que ele aceita, que agora foi uma das enfermeiras boas da época que falava, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E corria acudir ou a moça, ou a criança, etc. e tal. E que se propôs a reencarnar para cuidar dele. Ela lembrava? Não. Ele lembrava? Não. Precisava ter o esquecimento do passado. Isso o doutor Júpiter contou para a gente. Já faz uns 20 anos que eu fui para Sacramento, então lembrei agora, graças a Deus, para você entender que
toda a nossa caminhada do agora é que vai contar. Porque hoje, se passamos por atribulações, veja bem, é porque estamos resgatando do passado, tarará. Apareceu câncer, tá, tudo bem. Por que será? Que mágoa é essa? Que tristeza é essa? Então, as doenças, a gente tem estudado que as doenças começam no espírito e perispírito e passa para o físico. Então, não tem nada de qualquer jeito. Não tem acaso para nada. E o que passamos de dificuldade hoje, uma pessoa constitui uma fábrica imensa, uma possessividade, dinheiro, tá. De repente, um fogo destrói tudo, fica do zero. Por quê? Tinha que passar. Tinha que passar. Ah, mas o espírito é muito conformista, é tudo isso. O que vai fazer? É a lei. É a lei de causa e efeito. É a lei. Então, nós temos que pedir a Jesus e a Deus e aos nossos irmãos melhorados, não? Que nos deem intuições sempre boas, para que nesta reencarnação não falhemos, consigamos vencer a nós mesmos, sendo verdadeiros conosco mesmo. Eu amo, eu não amo, mas vou amar. É impressionante isso. Então, esses casos que eu fui contando para vocês, do Jerônimo, desse indivíduo, aí o doutor Júpiter contou. Depois que ele recebeu essas informações dos espíritos, ele começou a tratar este indivíduo que estava na cama, amarrado, com maior delicadeza. Olá, meu amigo, bom dia. Olha como você está bem, melhorando, dando amor. Até que ele conseguiu falar alguma coisa. O tempo foi passando e o Dr. Júpiter contou que conseguiram desamarrá-lo. Ele conseguiu andar normalmente pela clínica e só não era normal porque não falava, mas já entendia pelos gestos e aquela vontade de agredir, acabou. Porque o amor, o Júpiter que disse, doutor Júpiter, o amor cura tudo. Eu fico embevecida, feliz com essa história aí. Vamos em frente aqui. Então, você está vendo por que tem que esquecer o passado. E por que Hitler está em Plutão? Está enclausurado em Plutão. Ele não pode sair. Vai demorar 1000 anos até os espíritos reencarnar e esquecer desse homem. Aí um dia ele vai sair. E o Mahatma Gandhi está cuidando dele lá, foi pedido. Entende? Então, porque determinadas falhas nossas se dá para resgatar como as doenças, entende? A Marilyn veio feia, quem tinha bons olhos e usa mal o olhar, nasce cego. Por que nasce cego? Tudo tem sua causa. Tudo tem sua causa. Não existe nada sem explicação. E aí, os espíritos dizem, se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas
são uma reminiscência do nosso passado. Então, alguma coisa assim, ó. Um gosta de cuidar de velhos, outro gosta de cuidar do excepcional. Está aí a explicação. Eu gosto de cuidar de criança. Não adianta. A minha parte é alfabetizar essa parte socioeducacional. Tem que ir para frente. Eu digo, se não estudar, não vai para frente. O estudo é tudo. Tanto é que estamos estudando hoje. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Então, vai ser sempre assim. Alguma coisa a gente vai... Não vou fazer isso por quê? Porque eu não posso. A consciência acusa, entende? A consciência acusa. Nossa, paramos aqui, vamos para o Evangelho. E aí, nós vamos ver a semana que vem, olha que bonitinho, como é que funciona nos mundos mais avançados? Porque aqui é no nosso plano de expiação e provas, entende? Mas os mundos mais avançados vão lembrar. Aí a gente vai ver a semana que vem. Meus amores, que lindo, não é? O que é bom, o que é importante hoje é o seguinte, sempre lembrar disso. Isso também é para Valderei, sempre lembrar disso. A sua caminhada agora. A sua caminhada agora. Não deixe de fazer a caridade, para quem quer que seja. Não deixe de auxiliar. Não deixe de atender as pessoas. Não deixe de ouvir. É difícil, não é? Mas é assim, tem que ser. Vamos para o nosso Evangelho, está lá. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vocês viram que a enfermeira que trabalhava com aquele doente do Dr. Júpiter, ela era uma misericordiosa, porque ela acudia o pessoal na época. E ela veio para acudi-lo, entende? É aqui. E o tema que nós vamos pegar hoje, gente, é muito sério. É muito sério. Eu acho que nós vamos ficar hoje e sexta-feira que vem nele. Perdão das ofensas. Você consegue perdoar as pessoas? Você consegue perdoar quem te traiu, te trocou, te roubou, matou um filho seu? Você consegue? Difícil, muito difícil. Então, aqui, perdão das ofensas. Tem uma orientação de Jesus, claro, não? E aí está lá. Simão Pedro, sempre ele, né? Sempre ele. O inquisidor, o que perguntava sem parar. E ele disse para Jesus, Rabi, quantas vezes eu perdoarei a meu irmão? Jesus, carinhosamente, amorosamente diz, Simão, vós as perdoarei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nossa, mas tudo isso? Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a nossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Porque o Evangelho é para nós. A Boa Nova é para nós. É para nossa evolução. Ah, minha mãe falou isso para mim, eu estou magoado. Espera. O dia que a sua mãe faltar, mas que pena, minha mãe morreu. Não? É a gente assim. Então, olha, veja bem. Eis uma dessas palavras de Jesus,
que mais devem atingir a nossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Se fez alguma feiura, peça desculpa. Me desculpa. A pessoa pode falar, está desculpado, não desculpa nada, não é importante. O importante é que você pediu. Importante que você pediu. Comparai essas palavras de misericórdia com os da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá aos seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Olha, Pai Nosso. Jesus explicou, só tem essa oração, está em Lucas. Olha, perdoai, olha lá, Jesus coloca, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está ali, está ali. Olha, dentro da oração. Está ali. Então, aqui, o Espírito está, é o Simeão de Bordeaux, vou falar quem é o Simeão já já. Ele que está falando isso daqui. Então, comparai, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, comparai com a oração do Pai Nosso. E nenhuma outra oração que existe por todo esse universo, a única é essa de Jesus. É o Pai Nosso, que ele falava com Deus. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Está na oração. Jesus, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás sem limites. Perdoarás cada ofensa tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. E ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que os torna invulneráveis contra os ataques, os maus procedimentos e as injúrias. E está mandando ser o quê? Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial faças por ti, que Deus faça por você. Não tem Ele, Deus, que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as suas faltas? Gente, é inacreditável, né? É inacreditável, né? Há coisas que a gente, na nossa caminhada, a gente luta para esquecer, mas não esquece. E acho que é justamente por falta ou de humildade, ou porque ainda não é capaz de tirar do coração. Então, a gente, como professor, trabalha com todo tipo de espírito. E eu me lembro que a questão dos 40, 50 anos, um menino chegou na diretoria chorando, um menininho de uns 9 anos. O que foi? Você sabe que eu sou uma pessoa enérgica, e infelizmente, preciso... Bom, estou moldando já, muito, muito. O que foi? Não, eu fui no banheiro, fulano e fulano tiraram a minha calça e colocaram o pipi. Nossa, chamei os 2 meninos. Vocês fizeram isso? Nós fizemos. Mas você sabe que não pode. Mas ficou só nisso? Não. Dei um safanão em cada um. Fiquei possessa. Como que vai usar sexualmente um menininho de 9 anos inocente? Que cabeça de 2 sem vergonha.
Tá? Então, precisei chamar o pai, conversar com o pai, o que eu tinha feito. E quando eu cheguei em casa, eu contei para meu marido é advogado, não é? Você está errada. Como que você vai agredir uma criança? Eu falei, mas na hora não tive, na hora não tive a serenidade. Você pode perder seu cargo, não sei agora. Mas eu tinha medo que a criança ficasse viciada por isso, entende? Mas, felizmente, conversei com os dois pais, acertaram, deram um aperto nos moleques lá, coisa e tal. E o moço cresceu normal, tudo bem, me encontra, oi, oi. A gente... Então, são coisas que, uma atitude que você toma inesperada, e não pode resolver na hora nada. Tem que esperar passar os 10 minutinhos tradicionais ou a água da paz e depois resolve. Porque na hora você perde o controle. Achei que era um absurdo, entende? Então, tá aqui. Misericórdia. Misericórdia com esses dois que estavam fazendo essa feiura, entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. O que pede para a gente ser? Brando e humilde de coração. Brando e humilde de coração. Às vezes eu penso, e se acontecesse hoje? Não tenho esse comportamento. Não. Vou falar, Deus vê tudo, vocês vão ter que passar por isso. Vão ter. Vamos em frente. Então, o Simeão, vou falar quem é essa pessoa. Simeão é um espírito que viveu na época de Jesus. Tinha um costume lá na Judéia, em Jerusalém, todo o povo judeu, que todo menininho tinha que fazer a circuncisão. E então, o que é responsável era o Simeão. Levaram Jesus e Simeão ficou feliz, falou, estou tendo no colo o Messias. Não? Bom, e o tempo passou. Em 1862, Simeão vem com essa fala, perdão das ofensas, no grupo do Allan Kardec. Esse é o Simeão. E aí ele diz assim, escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, tá mandando, gente, generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Vou ler de novo. Olha o que tem que incutir na gente. Perdão. Aplicai-a a vós mesmos. Perdoai. Usai da indulgência. Sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Quando você pratica o bem chega para você por outros caminhos. A doença grave sara, o filho necessitado se cura, enfim, Então, responde, dai, o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Porque nós não somos perfeitos. A beleza de entender isso é grande. Nós somos imperfeitos. Estamos na adolescência da evolução espiritual. Não, nós não somos perfeitos. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor
vos fará sentar à sua direita. Quer dizer, acaba com esse orgulho. Acaba de achar que você sabe tudo. Acaba de achar que você pode falar o que você quiser e os outros têm que ouvir. Para de contrariar os mais velhos. Difícil isso. Difícil. Porque os mais velhos já têm uma caminhada, está calcado de tanta tristeza, amargura. Então, para. É para nós isso daqui. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que é Jesus e Deus, do alto, dos esplendores celestes, está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. É Jesus. Olha a tarefa. 3 anos de perseguição absoluta, 3 anos de andar por aqueles caminhos poeirentos, pedrentos, com chuva, com tudo, pregando a boa nova, falando disso. Perdoai, pois aos vossos irmãos, como tendes necessidade, que se vos perdoe a vós mesmo. É outra coisa linda. Você tem que se perdoar das coisas que você faz e fala. Tem que se perdoar. Não vou fazer mais, não vou tomar essa atitude, vou aguentar mais, porque se Jesus aguentou tudo aquilo, o que a gente é para não aguentar, às vezes, uma contrariedade, uma colocação de desafeto? Por quê? Por quê? Por que ficar? Não adianta. Se os seus atos vos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em filtrar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito senão ofensas leves. Espíritas, família espiritual linda, não ouvideis jamais de que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Quer dizer, você desculpa, está perdoado. Não, é de coração, olho no olho. Acabou. Se vós vos dizeis espíritas, sede-os, pois. Ouvidai o mal que se vos pôde fazer e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. É diferente, né? A pessoa faz o mal e você tem que esquecer e ainda falar o que eu posso fazer de bem ou para essa ou para outras pessoas. Porque, na realidade, o homem nasceu para fazer o bem. É isso que é importante. Aquele que entrou neste caminho, dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Ai, dá até medo, né? Dá até medo de pensar o que você está pensando, o que o outro está pensando de você. Olha para você de soslaio, não fala, mas está pensando. É uma megera, é uma chata, não aguento mais. Veja bem, Deus vê tudo isso, conhece. Fazei, espíritas, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Então, ele encerra:
Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo, seja familiar ou não. Então, na semana que vem, nós continuamos ainda trabalhando mais um pouco essa fala, porque o Paulo apóstolo insiste também para que esse ensinamento penetre nossa alma. E vamos orar. Que bênção, amados. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o médico, o companheiro de todas as horas. Espíritos protetores de todos os nossos irmãos, benfeitores espirituais, amados, sempre obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado primeiro pelo dom da vida, por esta reencarnação, onde estamos tendo a oportunidade de sanar as nossas falhas, as nossas dívidas, perdoar mais, praticar o bem. Estamos com todas essas oportunidades. Todas. Obrigado. Obrigado pela família que formamos. Obrigado pelo lar. Obrigado pelo trabalho. Obrigado por tudo que nos cerca. Mas de coração, eu peço: Jesus, vinde até nós. Abençoe a cada um e que a saúde se faça no físico, no espírito, no perispírito, meu Pai. Abençoai. Retirai as mazelas dos pensamentos tristes e infelizes. Mestre, abençoai a todos, iluminando o lar de cada um, para que haja a tolerância, a paz, a alegria, o bem e o amor. Abençoai grandemente o trabalho de todos. Mestre, que essas palavras encontrem guarida em todos os corações daqueles que estão conosco, que nos ouvem agora, ou que irão nos ouvir depois. Porque o primeiro a receber essa lição sou eu, a necessitada tanto quanto vocês. Então, agora você pede algo que você necessita, que você precisa de coragem, precisa de força, pede. Enquanto falamos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos de coração a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis errar, não cair no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na mágoa. Não. Livrai-nos desses males, que assim seja. Graças a Deus. Amados,
Que todos tenham uma excelente noite. Fica o convite. Segunda-feira teremos uma palestra espírita muito boa, do André Gandolfi. Amanhã, nosso irmão Douglas. E domingo, Amélia Rodrigues. Muita paz. Fiquem com Deus. Meu amor, meu carinho, meu tudo.